Estou no 25 caput falando de Estados-membros. Então, o poder constituinte, o poder de formular uma nova Constituição, ou de fazer uma Constituição. Vamos aqui, ó. O que é o poder constituinte originário? É justamente o que eu falei. É o poder de fazer uma nova, inteiramente nova Constituição. Como foi o caso da Constituição Federal de 88. Foi fruto de um poder constituinte originário. É botar fora de 69 e fazer uma inteiramente nova Constituição. Quer ver, gente? Agora fica pesado. Se ele é um poder de fazer uma nova Constituição, ele tem características. Ele é um poder chamado de ilimitado. É um poder chamado de incondicionado. Ele é chamado de um poder absoluto. Numa boa, gente, eu posso estabelecer pena de morte no Brasil? Sim ou não? Por uma nova Constituição eu posso. Entenderam o sentido? Ele é tão maluco, ele é tão absoluto que eu posso tudo. O que hoje a gente chama de cláusula pétrea, a matéria do André do artigo 5º, gente, por exemplo, numa nova Constituição pode não ser mais cláusula pétrea. Lembra da eterna discussão, dá para baixar a idade penal para 16 anos? É cláusula pétrea, não é cláusula pétrea, é imutável, não é imutável? Numa nova Constituição? Isso não tem nenhum sentido, porque é um poder incondicionado, absoluto, é um poder ilimitado. Ora, gente, se o poder de fazer uma nova Constituição é ilimitado, todos os demais têm que ser sempre limitados. Limitados ao estabelecido na própria Constituição. Vamos lá, gente, o que é o poder constituinte derivado? É o poder de alterar, é o poder de fazer emendas. E o poder de fazer emendas, gente, sofre limites que a própria Constituição estabeleceu. Matéria do André, tá? Não posso me meter demais de coração. O poder originário é de fazer uma nova Constituição. O poder derivado é o poder de emendar esta Constituição, modificar, alterar parte do texto. O Brasil é campeão de emendas, né? Nossa, 65 mais as de revisão, não para nunca. Tá bom. E finalmente cheguei onde eu queria. Nós temos o chamado poder constituinte decorrente, que é o poder de fazer constituições estaduais. Fazer constituições estaduais é o chamado poder constituinte decorrente. Eles cobram, gente, nada mais, nada menos do que a nomenclatura. O que é poder decorrente? É o poder de fazer constituições estaduais, que é o nosso artigo 25. Mas, gente, observados os princípios da Constituição Federal. Entenderam o jogo? Eu faço a estadual, observados os princípios que estão na Constituição Federal. Ou seja, obedecendo limites estabelecidos na Constituição Federal. É isso que quer dizer o 25 caput. 25, parágrafo 1º. São reservadas, mas olha que frase, gente, ela diz tudo num concurso. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Aqui está a competência residual. Aqui está ela escrita. Olha aqui que bonitinho. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam proibidas por esta Constituição. Aqui é chamada competência residual ou competência reservada, como fala a expressão do primeiro parágrafo. Vamos lá, gente. A luta. Parágrafo 2º é estranhíssimo. Merece compreensão, tá? Diz o 25, parágrafo 2º. Cabe aos estados... Prova o que eles fazem. Que cabe à União ou cabe a municípios. Trocam a competência. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei. Olha que estranho. Vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Sabe por que essa frase final foi criada? Porque tudo que o André vai mostrar para vocês de processo legislativo, tudo que ele dê de aula de processo legislativo federal,
é modelo de reprodução para estados e municípios. Ou seja, o estado do Rio Grande do Sul pegou o modelo federal de processo legislativo e usa em nível estadual e em municípios, adaptando. Nada mais. O que eu faço no Congresso, eu faço em Assembleia, faço nas câmaras municipais. Moral da história, gente, pode parecer incrível, mas não há nenhuma proibição a que estados tenham, então, medidas provisórias. Que o pessoal jura que é só da presidência. Não é verdade. Santa Catarina tem medida provisória estadual, editada pelo governador. Acre tem MP estadual. Tocantins tem medida provisória estadual. A medida provisória não é só um direito da Dilma, é de estados e municípios. Alguns estados criaram a MP estadual, outros estados não, notaram? Ei, então sabe qual era o medo da Constituição? Que eu dissesse assim, olha, gás canalizado é competência do Estado. E pega um governador safo que, por medida provisória, passa isso para uma concessionária amiga dele, que colaborou na campanha. Entenderam o medo? Gente, então, para passar uma concessão de gás para alguém, tem que ser por lei, legislada democraticamente pela Assembleia de cada Estado. E não pode o ato, aspas, ditatorial da medida provisória, que sai da mão do governador. Então, essa é a intenção. Não pode MP em relação a gás canalizado. Tem que ser apenas e sempre lei. Sempre lei. Tá bom? A medida provisória pode ser dos estados e dos municípios. Estados que têm MP, os seus municípios também poderão ter. Sabe que quando criaram a Constituição Paulista de 89, gente, os municípios paulistas criaram a MP. Só que não tem na estadual de São Paulo. Entenderam a loucura? Município pode ter MP? Pode. Desde que antes esteja na Constituição do Estado. Entenderam? E teve Estado que não criou, os municípios criaram. Tudo julgado e inconstitucional. Tem que ser sempre assim, ó, simétrico. Tem que estar na federal, é a base, copiada na estadual e reproduzida na lei orgânica do Estado. Se o Estado não prevê modalidade, município não pode ter MP, entenderam? Então tem que estar sempre assim. Federal é a base, na estadual e nas leis orgânicas de cada município, aonde há no Estado. Sempre assim. Tá bom? Posso ir adiante? Você tem que dar o ritmo. Parágrafo 3º, por favor. Só leitura, gente, tá? Sinto muito. Os estados poderão, mediante, grifa aí, gente, lei complementar, instituir regiões metropolitanas. De resto, a leitura tem que ser tua, tá? O que eu tenho que grifar é aquilo que eles cobram em prova. Criar regiões metropolitanas depende de lei complementar. Isso tem idade. No bar que eu ando cantando, gente, eles tiraram a cobertura, então a gente fica no sereno à noite, às vezes. Então eu fico assim cansado, tosse um pouquinho, verdade? Verdade. Depois eu dou o endereço, tá, para vocês até ir lá, eu ganho cover, então eu preciso muito de ajuda de vocês, tá? Coloco lá no Face também o bar, qual é, beleza. Tranquilaço. Leram o parágrafo 3º? 26 já lemos e finalmente chegamos em matéria que vocês têm que gostar porque ela realmente é bonita, o artigo 27. Passem os olhos antes, por favor. Finalmente chegamos em matéria agradável. Vai dar para vocês gostarem do conteúdo pela primeira vez, eu acho.